e à direita, né, ali na maternidade, a Kelly trabalha nas costas da maternidade, e ela, onde é que você está indo, onde é que você está indo? E eu falei assim, estou indo te levar, né, mas me levar onde? Hoje é sábado, né? E é quase, né, que eu estava querendo dispensar ela, não é? Mas não é, que a mente está tão acostumada a virar ali, a virar à direita, fazer isso, que no automático, a hora que eu vi, não é, eu já tinha virado, eu tive que dar a volta no quarteirão, porque de tanto fazer a mesma coisa, eu já estava fazendo sem pensar, eu já estava fazendo sem aquilo ter de fato um significado para mim. E você pode falar, Leandro, o que isso tem a ver com Lucas 4? Tudo, porque quando a gente começa a ler no verso 16, Lucas faz questão de usar a palavra como de costume. A gente sabe que o povo judeu, irmãos, sempre foi um povo de muitos ritos, ele era um povo fiel àquilo que Deus sempre ensinou por meio dos profetas. Quando nós falamos sobre festa, eles comemoravam todas. Quando nós falamos sobre mandamentos, rituais, eles eram sempre diligentes para fazer. Então todo sábado a gente sabe que é um período que eles se guardam, começando lá no fim da tarde de sexta-feira, no pôr do sol, até o pôr do sol do sábado, é um tempo onde eles param tudo, não trabalham, e eles vão nas sinagogas. Eles têm uma série de ritos quanto a isso. Eles têm um número de passos que eles podem dar dentro desse sábado, e tem um monte de regra, que se você gostar disso, pode ler o livro de Levítico, que lá tem muita coisa para você aprender. Então era muito de costume eles estarem todo sábado na sinagoga. Eles pegam aquilo lá. Naquela época não tinha a Bíblia que nós temos hoje. Naquela época rolos eram escritos. Nós sabemos que as pessoas pegaram, não é, os pergaminhos mais antigos, e eles iam fazendo transcrições, cópias daquilo. E aí Jesus estava lá, no meio de uma reunião de sábado, imagine que era um culto. E aí ele chega e ele pega aquele rolo, ele pega aquele pergaminho grandão, e ele acha exatamente onde ele queria. Não era algo com capítulos e versículos como nós temos, era algo difícil de achar. E se ele acha de uma forma fácil aquilo que Isaías estava anunciando, eu entendo, querido, que ele tinha prática, habilidade e conhecimento acerca daquilo. Amém, amém? E ele ali começa a fazer uma leitura. E o que me chama a atenção, querido, é exatamente o que ele lê. Ele estava anunciando, querido, lendo aquilo que Isaías profetizou sobre o Filho de Deus. Ele estava falando sobre aquilo que o Filho de Deus faria quando viesse na terra. E aí de repente, no meio dos judeus, ali no meio de saduceus, no meio de fariseus, não é que são como se fosse quadrangular, assembleia, congregação, como se fosse tipos de igreja, não é? Um acreditava em uma coisa, outro acreditava mais para a direita, mas todos deles acreditavam em algumas verdades acerca dos profetas, e eles estavam ouvindo, e de repente Jesus começa a falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, do qual me ungiu para anunciar, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Até então ele está lendo só Isaías, só que na hora que ele termina de ler, ele fala assim, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ler. E é interessante que Lucas fala que todos pararam e ficaram olhando fitos para ele, porque qual era a ousadia, tamanha ousadia desse jovem de 30 anos, ler aquilo que Isaías profetizou, o grande profeta Isaías, e falar que estava se cumprindo, que ele era o próprio Messias. As pessoas, querido, que estavam ali, eu quero aqui começar a chamar a sua atenção, elas conheciam e conheciam muitos pergaminhos. O povo judeu, ele ensina e alfabetiza os seus filhos lendo a Torá. Em vez de não ter essa historinha de X de Xuxa, não. Eles começam lá, A, B, C, só com palavra bíblica, eles decoram os 5 primeiros livros da Bíblia, eles sabem, querido, o que o profeta estava dizendo, eles conhecem versículos acerca de todas as profecias falando do Messias. E em meio a tudo isso, quando Jesus está ali e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, eles ficam parados e atônitos, porque eles não compreendem, eles não entendem o que é que estava acontecendo. É tão interessante que se você avançar comigo, lá em João, capítulo de número 1, no versículo de número 11, vai lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, ele antecipa um pouquinho o fim do livro,
trazendo uma verdade ou um desfecho no versículo de número 11. E você vai entender onde é que eu quero chegar. João capítulo de número 1, no versículo de número 11. E ele diz assim: e veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Olha que coisa interessante. A gente leu um momento onde eles estavam num culto normal, onde todo mundo participava. Estamos falando de pessoas que conheciam muito bem as profecias acerca do Messias. De repente Jesus chega e fala para eles assim: ó, negócio seguinte, eu sou o cumprimento disso. Ninguém acredita. É interessante que João, depois ele complementa isso que a gente acabou de ler, ele diz: Jesus veio, mas os seus o rejeitaram. Vai comigo agora para Mateus 27, e aí a gente avança para a nossa pregação. Mateus 27, 1. Aleluia. Mateus capítulo de número 27, no versículo de número 1, ele diz assim. Chegou lá? Então, antes de você ler, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem matou Jesus? Pare e pensa aí. A pergunta é: quem matou Jesus? Pensou numa resposta? Vamos ler Mateus 27, 1. Ele diz assim: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles, querido, que eram judeus, amém? Está lembrado do sacerdote que ia lá, oferecia o sacrifício. Quem era o sacerdote? Era aquele que não trabalhava com nada, a não ser o tabernáculo, depois o templo. Quem era o sacerdote? Era aquele irmão que o único serviço dele era limpar as coisas da igreja, né? Posso usar aqui igreja para você entender que é templo, tabernáculo, tá bom? A gente sabe que igreja é algo da nova aliança, mas só para você entender. Então eles estão lá, e ele limpava, ele sacrificava, ele cuidava, manhã, tarde e noite, ele só cuidava das coisas de Deus. Ele não plantava, ele não colhia, ele não pastoreava. Qual era o serviço do sacerdote? Ele era totalmente consagrado, separado, devoto ao seu chamado. Agora eu pergunto para você, você acha que essa pessoa conhecia muito ou pouco da Bíblia? Quando eu digo Bíblia, eu falo do Velho Testamento, tá bom? De Gênesis até Malaquias. Conhecia muito, querido. Era o serviço deles, era a vida deles. Agora eu falo para você, quantos sacrifícios um sacerdote não oferecia ao longo da sua vida? Quantos milagres eles não ouviram falar dos seus antepassados, de Deus livrando o povo de Israel numa luta, numa guerra, de Deus dando a terra prometida, Deus livrando o povo lá do Egito. Quantos milagres eles não deveriam ouvir? Puxa, o meu bisavô, ou o meu tataravô, estava lá andando no deserto, onde a coluna de fumaça ficava lá para proteger de dia, a coluna de fogo para proteger e esquentar de noite. Olha que coisa fantástica. Nós estamos falando de pessoas que conheciam a Deus, amém? E ele continua dizendo, e ele diz: e chegando amanhã, todos os príncipes ou os maiores dos sacerdotes e todos os anciãos do povo. O que a palavra ancião fala? Aqueles que são dotados de sabedoria, experiência, os mais velhos, ou seja, que conheciam mais os profetas, que tinham ouvido mais as histórias, aqueles que davam aula aos sábados na sinagoga. Então quem estava lá? Era só os melhores, irmãos. Eram só os mestrados e doutorados, se a gente pudesse usar um termo, naquela época, ainda Velho Testamento, era só PhD, eram os cobra, não sei se você já ouviu isso aí, pô, o cara é cobra demais, o cara é bom. Era esse tipo de pessoa que estava aqui. E olha o que ele diz: formaram esses juntamente um conselho contra Jesus. E o que eles queriam nesse conselho? Condenar Jesus à morte. Na minha versão diz, um conselho para matar Jesus. Agora eu pergunto para você, querido, quem foi ou quais pessoas foram os responsáveis por encabeçar tudo aquilo que culminou em Jesus estar na cruz? Foram os que faziam parte do povo de Deus, ou foram as pessoas que não faziam parte do povo de Deus? Vou perguntar de novo. Quem matou Jesus
Foi o seu povo ou foi o povo estranho? Eu vou perguntar de novo para você, tá bom? Eu quero que você fale mais forte. Irmão, quem é que estava fazendo um conselho para matar Jesus? Quem nunca tinha lido os profetas, quem não frequentava a sinagoga, todos aqueles que não eram descendentes de judeu, ou quem estava fazendo um conselho para matar, eram os sacerdotes, os anciãos, aqueles que cresceram lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quem é que estava tramando para matar Jesus? Fala bem forte. O seu povo, os sacerdotes, aqueles que conheciam. Aí você pode falar assim: Leandro, beleza, eu estou entendendo, mas onde é que você quer chegar? Eu quero chegar, querido, na vida que nós estamos vivendo hoje. Eu quero falar, querido, sobre aquilo que parece, mas não é. Eu quero falar um pouquinho, querido, sobre religiosidade. Eu quero falar um pouquinho sobre atitudes e um estilo de vida que talvez nós estejamos vivendo e nós não estejamos matando Jesus como esses mataram, mas nós estamos, querido, impedindo pessoas de serem salvas, nós estamos roubando a bênção que Deus gostaria que estivéssemos vivendo. Eu não sei se você consegue enxergar essa imagem aqui, mas nós temos aqui algumas coisas vermelhas que são açucaradas e gostosas, não é? Quem sabe o que é isso? Eu vou contar até 3, você fala o que você acha bem alto, tá bom? Tem até uma calda vermelhinha gostosa ali, não é? Então eu vou perguntar o que é isso. 1, 2, 3? Então eu vou perguntar de novo, hein? Então vamos lá, 1, 2, 3, o que é isso? Não é cereja. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Chuchu. Você pode virar e falar assim: o que, pastor? Mas isso tem cara de cereja, eu como no negócio como cereja. Se você colocar no Google, querido, você vai ser surpreendido que a maioria das coisas que você come como cereja é chuchu. Tanto que no YouTube, no Tudo Gostoso, tem lá, como fazer cereja de chuchu. As pessoas pegam o chuchu, elas têm a manha lá de cortar do jeitinho, tem até um aparelhinho, uma ferramentinha, que você deixa igual cereja, eles deixam na calda de açúcar, na calda com um corante vermelho, e quando você come, ele tem textura de cereja, ele tem gosto de cereja, porque chuchu absorve o gosto que você coloca junto, chuchu não tem gosto. Então quando você vai no açaí, quando você vai nas coisas, você está comendo cereja, na realidade não é cereja, é chuchu. Pastor, como é que eu posso saber que tem maior chance de ser cereja? Se tem cabinho. Por quê? Né? Mas tem como burlar o cabinho também, mas depois eu conto para vocês como fazer isso. Né? Então vai para você, querido, os detalhes fazem toda a diferença quando nós vamos distinguir aquilo que é e aquilo que não é. Vou falar de novo para você. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido dias onde as pessoas vivem uma vida que parece ser crente, elas têm atitudes de crente, mas elas estão vivendo uma vida como pessoas religiosas. Quando todos esses textos que nós acabamos de ler, nós não estamos falando sobre pessoas que criam, nós estamos falando sobre pessoas legalistas e religiosas. É tão interessante que mesmo conhecendo sobre toda a profecia, conhecendo sobre toda a verdade, Jesus disse algo acerca dessas pessoas. Em Mateus capítulo de número 15, no versículo de número 8, ele diz: esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa interessante, eles sabiam, eles iam no culto todo sábado, na reunião da sinagoga, eles liam todos os pergaminhos, eles sacrificavam, eles se purificavam, eles faziam tudo o que a lei dizia que eles tinham que fazer. Mas, querido, infelizmente tudo isso eram apenas atitudes que não falavam de um coração, mas era, querido, uma série de tradição, uma série de doutrina, não passava de religiosidade. E sabe qual é o problema, irmão? A minha Bíblia não diz que o justo vive de religiosidade, a Bíblia diz que o justo vive de fé. A minha Bíblia não diz que o justo vive de tradição, a minha Bíblia diz que o justo vive de fé. Onde é que eu estou querendo chegar? Sabe, irmão, muitas vezes nós temos vivido uma vida onde tudo tem cara de cristão.
Mas infelizmente o nosso coração e a nossa fé não estão envolvidas como deveriam estar envolvidos nessas coisas. E infelizmente, querido, a religiosidade, ela tem o poder de nos prender e nos enganar. O que é religiosidade, pastor? É às vezes aquilo que me faz vir à igreja sem estar na igreja. Religiosidade, querido, muitas vezes é aquilo que me faz não perder um culto, mas o coração está enquanto está o placar do meu time de futebol. O coração está em como eu vou pagar o boleto amanhã. Eu estou até fazendo coisas que me tornam uma pessoa aparentemente cristã, mas a fé verdadeira, o coração genuíno, o amor pelo Senhor, ao pouco se saiu. Até as vestes parecem de cristão, a palavra e o linguajar parece de cristão, mas infelizmente, irmão, o coração está distante das palavras. E quando eu vivo uma vida de religiosidade, sabe o que acontece? Eu começo a roubar e enganar a mim mesmo. Pastor, o que é que você está dizendo? Meu irmão, a gente ora para comer porque a gente é grato, ou porque a gente não quer ser condenado pela pessoa que está almoçando junto com a gente? Pare e pensa nisso. Eu leio a Bíblia com medo do que vai acontecer se eu não ler, ou eu leio a Bíblia porque eu amo a Bíblia? Eu leio o livro e eu oro porque o pastor pede, ou eu faço isso porque eu amo ao Senhor? Onde é que eu estou querendo chegar? Lembra que eu dei o exemplo de eu levar a Kelly para trabalhar num dia de sábado sem ela trabalhar? Sabe, irmão, às vezes nós estamos orando assim como nós estamos dirigindo, no automático. E tudo aquilo que fala sobre a ação, mas está vazio de coração, não vai produzir resultados. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo trazer o seu coração, querido, para mais perto do Senhor nessa noite, porque quando nós somamos coração mais ação, coisas acontecem. Por que é que tem muita gente que está decepcionado com a igreja, decepcionado com Deus? Por que é que tem muita gente que ora e não é respondido? Porque muitas vezes, irmão, está fazendo isso em uma religiosidade. Ela está vindo à igreja porque ela aprendeu desde sempre que se não vier à igreja, a maldição vai vir. Ela dizima porque um dia ela ouviu sobre um tal gafanhoto que vai comer se ela não dá. Sabe, querido, tudo isso, ainda que seja uma ação bonita, ela não produz um resultado. Por quê? Porque não adianta ter apenas a ação, precisa ter um coração. Jesus falou: oi, os lábios desses homens, é bonito o que eles falam. Irmão, você quer roupa mais bonita que o sacerdote para a época? Era lá, irmão, era roupa cara, era um negócio bonito, eles estavam em destaque. Se você assistir os filmes aí de Jesus, de Atos, tem um monte de filme no YouTube, você olhar e falar assim: meu Deus, olha aí, o cara usava um negócio na cabeça, usava uma roupona, é um negócio tão louco e que soa uma espiritualidade, que hoje tem até gente pregando assim nas igrejas, infelizmente. Aí a pessoa vai lá, fazia todo o ritual, chegam para Jesus e falam assim: Jesus, o negócio é o seguinte, seus discípulos não fazem o ritual de lavar as mãos antes de comer. Jesus, seus discípulos aí, estão comendo, estão trabalhando no sábado, que negócio é esse? Jesus começa a falar para ele, fala assim: ei, take it easy, calma aí, garoto. Não é assim, vocês estão reclamando que eles não lavam a mão, mas vocês não honram os pais. Jesus fala: espera aí, vocês estão falando dele trabalhar, mas como é? Dar comida para os seus animais pode, mas eles comerem não pode. Então o animal tem mais valor do que o homem. Jesus começa a falar: é contraditório o que vocês falam. Sabe, irmão, infelizmente, muitas pessoas, elas engrossam a voz quando elas vão orar, mas elas afinam a voz quando alguém liga cobrando. Como assim, pastor? Engrossa a voz para parecer que é pentecostal e no nome de Jesus sai, mas quando alguém do Pascoaloto liga, afina a voz para achar que é uma mulher que está falando no telefone, não é? O Bernardo está aí. Não, o Bernardo não está aqui. Quem está falando? É o filho do Bernardo, né? E aí vai e desliga. Sabe o que é isso, irmão? Religiosidade que nos aprisiona.
Sabe o que é isso? Religiosidade que nos engana. Sabe o que é isso? É viver um estilo de vida que uma hora ou outra nós iremos nos frustrar com Deus, porque nós vamos falar, estou há 20 anos na igreja, mas a minha vida não mudou. Irmão, não é o tempo de estar na igreja, é o tempo do seu coração estar na igreja. Eu preciso orar 10 minutos, pelo amor de Deus, querido, existem outras horas para você orar 10 minutos. Antes da comida você não ora 10 minutos, amém? Você agradece por aquilo ali e tudo mais. Ninguém tem que ver que você sabe orar, porque tem gente que é assim, é a única oportunidade que tem para orar, que é passar o sermão, não é inteiro ali, não, querido, não faça isso, porque vão te convidar uma vez para orar na refeição e nunca mais, não é? Eu mesmo nunca mais te convido, se orar 10 minutos antes da gente comer, porque existem outras, é verdade, não é, Paulinho? Cada momento um momento, não é? Então qual é a hora de orar 10 minutos? Não só 10 minutos, 2 horas, né, na vigília. Aí a pessoa, querida, ela não vem na vigília, mas ela quer orar 10 minutos antes de comer. Tem algum problema, né, Fábio, nisso aí? Não é? Porque, eu quero orar só onde todo mundo vê, e onde ninguém vê? Sabe, irmão, nós estamos falando de coisas que parecem ser bonitos, parece ser bonito, mas na realidade, querido, te engana e engana pessoas. E eu tenho uma historinha em Atos 12, vai lá comigo. Eu não tenho não, porque não é minha, né? É da Bíblia. Atos 12, me chama muita atenção essa história e tem tudo a ver com isso. E eu pergunto para você, você acredita no que você ora ou você simplesmente está numa vida de oração religiosa? Será que você acredita mesmo no que você está orando? Atos capítulo de número 12, aleluia, a partir do versículo de número 1, abre lá para a gente ler vários versículos. Atos 12, ele diz assim, a partir do verso número 1. E por aquele tempo o rei Herodes estendeu a mão contra alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, né, um dos discípulos. E ele diz assim no verso 3, vendo que isso agradara aos judeus, olha que coisa louca, vou ler de novo para você. Um cara matou um discípulo. Aí no versículo 3 ele fala, vendo que isso agradara aos judeus, quem ficou feliz com Tiago tendo morrido? Os judeus. Quem eram os judeus? Os descendentes de Abraão, o povo escolhido, aquele que Jesus veio para eles. E ele continua dizendo, continuou mandando prender também a Pedro, mas era dia dos pães asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão e entregou-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha aqui, um cara sensato, não era judeu, mas entendia que era uma festa, não é que as pessoas comemoravam algo lá, desde Êxodo eles comemoravam a Páscoa, e o cara falou, quer saber, vamos fazer uma coisa, vamos respeitar aqui as coisas e não vamos matar não. Os judeus que conheciam lá a Bíblia, que eram os descendentes, queriam matar, não queriam nem saber. Mas um cara chega e fala assim, não, calma, não é assim, né? Não é para ser tão ruim quanto vocês. Né? Então olha que negócio doido, o mundo sendo mais piedoso do que a igreja. Não sei porquê, mas nos últimos meses eu tenho visto acontecendo isso. A igreja matando e o mundo amando. A igreja odiando e o mundo amando. Né? Infelizmente não era para ser assim, mas é o que está acontecendo. E aí ele diz assim no verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quem orava por Pedro? Quem orava? Fala comigo, fala, a igreja orava por Pedro. Agora eu pergunto para você, quanto a igreja orava por Pedro? Está escrito aí, gente, interpretação do versículo. Continuamente, você pode dizer comigo, repete assim, fala, a igreja orava, aqui está falando intensamente, não é? Mas da minha tradução, em outras diz também continuamente e sem cessar. Então eles estavam lá num clamor, era uma vigília de horas de oração por Pedro. Consegue imaginar isso? O joelho já estava até doendo de tanto que eles estavam orando. 6. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado a 2 cadeias, e aos guardas diante da porta guardavam a prisão. Imagina aqui comigo esse negócio. Pedro sabia que ele ia morrer.
o que é que o cara estava fazendo um dia antes dele morrer? Pergunto para você, essa é uma atitude de quem está crendo ou de quem está desesperado? Irmão, se você soubesse que você está preso e amanhã é o dia que está marcado para a sua execução, você ia dormir? Irmão, eu acho que a maioria da galera ia estar na pilha, ia estar pensando e virando aquele negócio, meu Deus, e agora? Oh, e agora? Não é? Alguns iam rezar até umas Ave Maria para ver se funciona, e aí o cara ia estar pedindo para tudo quanto é coisa, e eu falo para você, a maioria da galera ia estar desesperado, mas Pedro estava como? Dormindo. Logo eu posso imaginar, Lucas não retrata isso, mas eu entendo que uma pessoa para dormir, numa noite que antecede a sua execução, só pode estar crendo no Senhor. Só pode ter o seu coração lançado a Ele. E ele continua, 7. E eis que então sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro o despertou dizendo, levanta depressa, e caíram das suas mãos as algemas. E disse então o anjo, coloque as tuas alparcas, e ele o fez assim, e disse-lhe mais, lance-se a sua capa e me siga. E saindo seguia, e não sabia Pedro se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via de alguma visão. E quando passaram a primeira e o segundo guarda, chegaram até a porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu sozinha, e tendo saído foram para a rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tomando de si, disse, agora, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Uau, que fantástico! Ele foi liberto. 12, agora presta atenção nesse detalhe. Considerando ele nisto, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e faziam o quê? O que é que no versículo 5 a gente leu? Que a igreja orava sem cessar, continuamente a igreja orava. Numa tradução diz que a igreja orava intensamente. Aí agora no versículo de número 13 ele diz, então Pedro, batendo a pé até a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu e a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, por tamanha alegria, nem abriu a porta, mas foi correndo para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. E então as pessoas passaram a falar para Rode, melhor dizendo, Rode falou para as pessoas, está aí fora, não é, Pedro? Mas as pessoas começaram a falar para ela, você está louca, você está fora de si, esse deve ser o seu anjo. Vou ler de novo para você. 14. Conhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta, mas foi correndo para dentro e anunciou que Pedro estava na porta. Então disseram, estás fora de ti. Viraram para a menininha e falaram, você está fora de si. E insistiram a ela em afirmar, ela afirmou que era Pedro, e disseram, deve ser um anjo dele, deve ser uma visão, deve ser alguma coisa, mas não pode ser Pedro. Pare e pensa comigo aqui, que até aqui está bom. A igreja estava orando para quê? Para Deus libertar Pedro, amém, amém, para Deus preservar a vida. Chega a menina e fala que quem estava na porta, o que a igreja faz? Não é minha mentira, você está louca? Você acha que é Pedro? Não pode ser ele não, deve ser uma visão, deve ser um anjo de Pedro. Irmão, olha que coisa louca, a Bíblia diz que a igreja estava orando incessantemente, a igreja estava orando sem parar, mas aí quando Pedro chega, eles falam, você está louca menina, você acha que Pedro ia estar aqui? Pergunto para você, eles estavam orando, mas eles estavam crendo? É claro que não, irmão, é claro que não. Agora eu pergunto para você, irmão, será que as nossas orações não estão exatamente como a oração dessa igreja? Você pode falar assim, Leandro, quem é que libertou Pedro? Eu acredito que é a fé dele, porque se ele dormia antes de morrer, é que ele estava crendo que Deus ia fazer algo assim como Deus fez com Daniel. Uma igreja estava orando, e aí quando o milagre chega, eles falam assim, não, deve ser do diabo, deve ser uma visão, deve ser alguma coisa.
Sabe, irmão, por que é que pessoas estão frustradas com Deus? Porque elas estão orando por orar, mas elas não estão crendo naquilo que elas estão orando. Sabe o que é isso? Religiosidade. Não, eu fiz aqui campanha de 7 dias, mas você creu? Eu fiz isso e eu estou, não sei o que, mas você creu, o seu coração está envolvido nisso. Sabe, irmão, quando nós estivermos fazendo apenas aquilo que todo mundo está fazendo, nós iremos ter o resultado que todo mundo tem. E infelizmente as pessoas não andam por fé, elas andam por um sentimento barato e religioso. Aleluia. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, irmão, que nós precisamos fazer diferente. Eu quero chegar num momento e num lugar onde eu e você precisamos colocar na nossa cabeça, dar uma chacoalhada e dar uma pensada. Qual é o evangelho que eu estou vivendo? Será que eu tenho resultado naquilo que eu estou fazendo? Não, não tenho. Então está na hora de mudar. Talvez, irmão, é o mesmo tempo de oração, talvez são as mesmas atitudes, mas nós vamos alinhar o nosso coração e começar a entender e fazer isso de fato e de verdade, fazer isso com toda a intensidade, com todo amor. Sabe, querido, eu não oro simplesmente para orar. Eu não posso simplesmente fazer para que, se der errado, eu tenha a minha consciência limpa. Sabe, irmão, eu preciso fazer porque eu acredito na palavra. Eu preciso fazer porque a Bíblia diz em Marcos 9:23, que se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Tiago que muito pode a oração do justo em seus efeitos, mas um povo estava orando e repreendeu a menininha, tadinha. Você está louca, menina? Aleluia. Sabe, irmão, a religiosidade não é aquilo que as pessoas têm falado aí fora. Porque tem muita gente que está falando assim, não, vocês são religiosos. Eu caso, coloco música do mundo, dou cerveja para todo mundo ficar chapado, e vocês que são religiosos aí, que não faz isso, que vocês são cristãos. Não, querido, isso não é religiosidade, isso aí é pecado. Isso aí é falta de santidade. Aí a pessoa vira e ela fala assim, não, vocês são religiosos, deixa eu colocar Michael Jackson aqui na festinha da igreja para dançar, não é? Vocês não ouvem Michael Jackson, não ouvem Luan Santana, vocês são religiosos. Não, querido, nós somos santos, separados, abrimos mão de coisas, escolhemos deixar aquilo que nos aproxima do mundo lá fora e praticamos aquilo que nos aproxima de Deus. Tem muita gente que nessa desculpinha esfarrapada de, não, é religioso, está vivendo uma vida de promiscuidade, querido. Isso não é religiosidade, fazer aquilo que é errado se chama pecado. O que é religiosidade? É ter atitudes e práticas que parecem crente, que te fazem parecer uma cereja, mas o seu coração e o seu interior não estão verdadeiramente como de um cristão. É isso que é religiosidade. É orar sem um coração certo, é agir e dizimar com medo e não por gratidão e por amor. É isso que é religiosidade. É acordar 6 horas da manhã para ir numa determinada atividade, porque em 50 anos da sua vida você fez isso. Religiosidade é aquilo, querido, que tem cara de santidade, é aquilo que tem cara de ser certo, mas infelizmente não é completamente certo. Por isso não produz resultado. Aquilo que o mundo chama de religiosidade, a Bíblia chama de pecado. E viver essa vida barata não vai dar certo. Sabe, irmão, as pessoas podem me criticar e podem me condenar, mas eu digo para você, se você é fútil o suficiente para não conseguir, querido, escolher músicas certas para você ouvir, eu acredito, querido, que a sua vida não vai chegar onde Deus sonhou para você. Porque se você não consegue abrir mão de uma música ou de uma atitude, querido, banal, que qualquer pessoa lá fora abre, sabe, querido, eu me coloco em uma situação onde eu não sei do que é que você está disposto ou não a abrir mão para Deus, logo eu não sei como está o seu coração. Pastor, eu estou aqui, mas a minha vida é assim, eu não vou mudar, e eu não vou, beleza, querido, cada um com os seus problemas, com as suas escolhas e com a sua eternidade. Mas se nós queremos de fato ter a nossa vida mudando, nós precisamos sair dessa religiosidade. Nós precisamos andar em novidade de vida. E é isso que eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo de número 6. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Tem gente, querido, que não falta o culto que a pessoa coloca o óleo na testa, porque onde já se viu da minha vida se não tiver o óleo na testa? Irmão, óleo na testa com o coração certo, debaixo de uma inspiração certa, é bênção. Mas se você faz isso, querido, de uma forma religiosa, vale tanto quanto a fitinha do Nosso Senhor do Bonfim. Sabe, eu falo para você, ô louco, pastor, você está comparando o óleo ungido na testa com a fitinha do Nosso Senhor do Bonfim. Sabe, querido, é tudo religiosidade. A pessoa acha que a hora que estourar a fitinha vai ganhar uma coisa. Não é, pastor, unge minha cabeça aqui. O cara sai daqui, ele vai para o motel trair a esposa. Vai ter bênção mesmo, com óleo, só vai chegar só em casa mais fedido. Pastor, você pegou pesado hoje. Peguei, tem um monte de visitante hoje. Mas eu prego aquilo que Deus manda no meu coração, amém, irmão? Romanos capítulo de número 6, no verso número 4, ele fala assim: de sorte que também fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também, olha aqui, andemos em novidade de vida. Você pode repetir essa parte comigo? Diga, andemos em novidade de vida. Irmão, o que é novidade? É novo. É isso ou não é? É novo. Se é velho, não é novidade. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele fala assim, negócio seguinte, ó, Cristo morreu, não é? Você morreu com ele, glória a Deus por isso. Foi ressuscitado com ele, glória a Deus, mas para quê? É o seguinte, tem que mudar essa vidinha aí. Tem que ter novidade. Posso ir além? Quando a Bíblia fala sobre o justo viver pela fé, isso também nos leva a lembrar de Marcos 16,15, que ele diz, ide por todo mundo, ou andemos por todo mundo, e preguem o evangelho a toda criatura, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. O que é que Paulo está dizendo? Ele fala assim, ó, você aceitou Jesus, nasceu de novo, o negócio é o seguinte, por onde você andar, você vai viver uma vida de fé, você vai viver uma vida de amor, você vai praticar essa palavra, e sabe o que é que vai acontecer? Porque você está andando, pregando essa palavra e crendo, milagres vão acontecer, novidades vão acontecer, coisas sobrenaturais vão acontecer. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Ele falou assim, ó, o crente tem uma vida em movimento. Ele disse que o crente tem uma vida onde ele ora e ele vê o resultado da sua oração. O crente, ele está pregando, ele vê o resultado, sabe por quê? Irmão, a vida do crente é uma vida afogueada, a vida do crente é uma vida que dá resultado. Pastor, eu estou na igreja há 10 anos e eu não vejo resultado. Irmão, é porque você não está vivendo como você deveria viver. Talvez você tem cara de crente, tem gosto de crente, você tem aparência de crente, mas na realidade você está andando como uma cereja de chuchu. É comercializado como cereja, as pessoas te consomem como cereja, né? Isso é feio falar isso, mas você está lá e as pessoas na ideia te chamam para pregar, te chamam para orar, essa é a ideia que eu estou te falando de consumir, e elas vão lá usando você para fazer as coisas como se você fosse cristão, mas na realidade, eu lembro de um cara que hoje, muitos não devem nem saber do nome dele, e eu também não vou falar, mas eu lembro que eu estava numa conferência lá na Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Irmão, no meio de uma conferência, o cara chegou lá, foi pregar de noite. Aí o cara virou e falou assim, ó, eu estou aqui com consciência limpa e eu quero contar um testemunho para vocês. Porque talvez muitos de vocês estejam passando a mesma coisa que eu. Beleza, um cara já de longas datas de ministério, já vários CDs gravados. O cara chegou e falou assim, ó, eu não me recordo, acho que 1 ano atrás, ele falou assim, ó, faz 1 ano, ou, acho que é isso, 1 ano, 2 anos, uma coisa assim, que eu fui liberto de algo, demorei muito para ser liberto. Aí todo mundo, o que é que o cara está falando? Ele fala, até 2 anos atrás, eu tinha um vício em pornografia, e eu ia pregar nas conferências, e antes de eu subir no púlpito e pregar, eu entrava nos canais de pay-per-view, me masturbava, fazia aquilo que era errado e depois subia para pregar. Eu parei, eu falei, quê? E a gente acompanhava o cara há um tempão, e o cara falou assim, e quantas vezes aí eu me arrependia, eu pedia perdão, mas passava 3, 4 meses, eu ia lá, errava de novo. Irmão, você olha e fala assim, que é isso, Leandro? Cereja de chuchu. Você olha, não tem como você imaginar.
Mas no secreto, querido, é só você que sabe da sua vida. Aí o cara olhou, todo mundo ficou chocado. Sabe, querido, eu falo para você, não deveriam ficar tão chocados. Porque talvez você está ouvindo isso e fala assim, nossa pastor, mas que coisa, né? Querido, mas tão errado quanto o cara fazer isso é você mentir. Tão errado quanto você fazer isso é você roubar, sonegar. Tão errado quanto a isso é você cometer outros tipos de pecado que talvez no politicamente correto do cara lá soava como pior. Mas eu digo para você, querido, talvez era isso que reprovava ele, mas o que tem te reprovado? O que é que de fato, irmão, tem impedido os céus de abrir? O que é que tem impedido de andarmos em novidade de vida? Irmão, se a Bíblia diz que milagres iam seguir, milagres têm que seguir. Se a Bíblia disse que existe uma vida nova, ou a cada dia existe algo para se manifestar, nós precisamos entrar em uma vida onde nós vamos fazer e ser crentes de propósito. Nós não vamos mais esconder os pecados, nós vamos deixar as coisas para trás, porque, irmão, continuar com a mesma vida é se enganar. Continuar com a mesma vida é talvez orar como aquela igreja, e aí a bênção vem não por causa de você, mas por causa de outra, e aí você fala assim, não pode ser, e eu estou orando por isso, estou confessando isso e tudo mais, mas não pode ser, por quê? Porque é uma vida religiosa. Eu até choro, eu até rio, eu até semeio, eu até faço tudo, mas e aí, como é? Mera tradição. Naquela época crucificaram a Cristo, mas sabe, meu irmão, eu posso olhar por uma ótica de Paulo e dizer que aqueles que nasceram de novo e continuam vivendo uma vida de pecado, é como se estivessem novamente crucificando todos os dias a Cristo. Sabe, nessa noite, o que é que eu acredito que Deus está trazendo para a gente, irmão? Eu acredito que existem grandes coisas para acontecer. Eu acredito, querido, que nós estamos em uma estação, algum tempo atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás, e eu falo para todo mundo, eu brinco, eu tenho hoje 33 anos de idade, eu estou aprendendo a ser pastor, tenho me dedicado, tenho me esforçado, já errei muito, e lá na frente pode ser que erre mais, mas eu prometo que eu estou sempre tentando fazer o melhor. E eu lembro que uma vez inconformado, velho, nossa, inconformado, e olhando várias igrejas crescendo, olhando várias coisas acontecendo, e eu lembro que eu saí daqui, um dia à noite, eu acho que no culto de quinta-feira tinha dado 8 pessoas, eu acho, eu saí, eu passei na frente de uma igreja lotada, eu falei assim, eu revoltado com Deus, né, não sei se você já fez isso, é isso que você quer, Deus? Eu vou trazer lá as meninas para dançar espontâneo também, vou fazer batalha espiritual, vou fazer cura interior, vou quebrar o vaso, é o vaso que o povo gosta, vamos quebrar o vaso de barro e construir outro, vamos fazer um encontro, e não sei o que, sabe, eu fico imaginando Deus dando risada quando a gente fala essas besteiras, e eu não sabia, mas eu tenho descoberto que eu sou muito chorão, quando fala de ministério, do restante eu sou ruim para chorar, né? É verdade, né? Se você morrer é bem provável que eu não chore, né? E você vai lá, Kelly fala insensível, não é, eu sou sensível com algumas coisas, e eu chorando, e aquele negócio, e aí Deus começou a falar algumas coisas no meu coração, e Ele falou, é isso mesmo que você quer fazer como eles fazem, só para ter o que eles têm? E aí eu caí na minha e falei assim, não, eu amo o Senhor, eu amo essa verdade, eu amo a palavra da fé, e eu vou continuar pregando ela independente do que for. Sabe, querido, naquela mesma noite, depois de um tempo de oração, Deus falou comigo algo, e Ele disse assim, cuide da base, que no momento em que a base se formar, eu vou trazer as pessoas. Sabe, eu não sei se você está aqui há 1 ano pelo menos na igreja, você sabe do que eu estou dizendo. Porque, querido, com exceção ao projeto social e com relação ao melhor dia do ano, eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos a gente nunca foi fazer um trabalho de evangelismo na rua. Nunca foi. A gente tem focado em algumas outras coisas, mas sabe o que aconteceu nesse inteirinho? De 8 pessoas no culto de quinta, a gente tinha 70 quinta-feira passada. De
20 pessoas num culto de domingo à noite, e a gente tem tido uma média de mais de 100. Leandro, o que é que você está querendo dizer? Sabe, querido, eu acredito que a gente está no tempo de se cumprir aquilo que Deus me disse que ia acontecer. No momento em que a base fosse formada, hoje a diretoria da igreja é uma diretoria sólida, hoje nós temos os departamentos funcionando de uma forma sólida, e eu percebo que o crescimento ele já começou a acontecer vindo da própria parte de Deus, mas eu acredito, e essa foi a nota que chegou no meu espírito, que o negócio seria como vai ser explosivo, vai ser algo que vai acontecer muito rápido, porque, querido, nós temos sonhos grandes demais, e nós precisamos de trabalhadores para esses sonhos. Nós não vamos trabalhar só com crianças, nós precisamos alcançar os adolescentes, nós precisamos alcançar os idosos, irmão, tem muita coisa para fazer, mas nós precisamos do quê? De trabalho braçal, voluntário, a gente precisa do quê? De dinheiro, que é consequência do dízimo e da oferta. Mas sabe o que eu entendo, irmão? De nada adianta, e o crescimento, ele não vai acontecer de forma explosiva, porque até eu oro por isso, de uma forma superficial, porque só para ter uma igreja cheia de pessoas vazias, querido, nós não queremos. Nós queremos, querido, uma igreja grande, cheia de pessoas cheias, mas esse crescimento, ele é decorrente do que? Diz que nós estamos conversando nessa noite, sobre não viver uma religiosidade, mas um evangelho que funciona. Irmão, sabe quando a minha família, a sua, os nossos amigos serão atraídos? Quando eles verem os resultados da minha e na sua vida. Ah não, o Fábio era assim, agora o Fábio é assado, eu tenho que ir na igreja do Fábio. Às vezes você não vai nem convidar, as pessoas vão se autoconvidar para estar aqui. Por quê? Porque eles vão ver aquilo que Paulo disse, que o meu evangelho não se constituiu ou não foi construído em cima de palavras de sabedoria humana, nem de persuasão, mas de demonstrações de poder. O que é andar em novidade de vida? É andar em novo evangelho que funciona. Então eu quero falar algo para você nessa noite, que meu tempo já explodiu lá. Irmão, tem coisa nova para acontecer. Nós estamos para entrar em um tempo onde de fato a palavra foi lançada como base na sua vida, mas agora está na hora dos resultados dessa palavra começarem a frutificar. Chegou um tempo, querido, onde a árvore ela foi plantada, um tempo onde a árvore começou a crescer, mas eu acredito que essa é a estação de uma grande colheita, essa é a estação de frutos começarem a acontecer, mas vai ser consequência do que? De uma palavra que traz para fora um coração, de uma atitude, querido, genuína, de uma adoração, não de lábios próximos e corações distantes, mas de lábios próximos e corações mais próximos ainda, de atitudes que demonstram o amor e a entrega que nós temos para com o Senhor. Então, irmão, se eu posso te fazer um convite nessa noite, entre nessa carruagem. Sabe, irmão, entre nesse barco, escolha o veículo de transporte que você quiser. Entre no avião, entre no que for, mas de uma forma ou outra, querido, pule para dentro daquilo que Deus está te dando oportunidade. Te dando oportunidade nessa noite. Eu ia falar oportunizando, tem essa palavra? Glória a Deus, oportunizando. Eu desconfiei da minha própria inteligência agora. Falei, não, você está inventando. Irmão, Deus está te oportunizando coisas nessa noite. E talvez a nota que está chegando no seu coração é: pastor, para eu entrar nisso eu tenho que deixar esse pecado. Querido, deixa. Não vale a pena viver com isso mais. Pastor, vai ser difícil, mas eu vou acertar as minhas finanças. Irmão, vale a pena acertar suas finanças. Pastor, é difícil, mas eu vou largar prostituição, eu vou largar pornografia, eu vou largar mentira, eu vou largar fofoca, eu vou largar isso. Irmão, pode ser que doa no íntimo do íntimo da sua carne, mas sabe o que vai acontecer, querido? Vai ter uma graça manifestando sobre a sua vida, você vai conseguir, sabe o que vai acontecer? Aquilo que a Bíblia diz vai se manifestar, os sinais vão acompanhar você, a novidade de vida vai começar a existir, porque hoje começa um novo tempo na nossa igreja, hoje começa um novo tempo na sua vida, irmão. Nós estamos entrando em uma estação de aumento, de crescimento em todos os aspectos. Os milagres serão maiores, aleluia, as porções financeiras serão maiores, querido, tudo na sua casa vai bem, aleluia, voluntários vão chegar, tudo aquilo que Deus planejou vai acontecer, queridos, aleluia. Por quê?
nós somos apenas instrumentos, a vontade e a visão é dele. Amém. Exatamente como ele quer. Porque nós não seremos aqueles, querido, que vamos matar a Cristo. Nós vamos ser aqueles que conhecemos e vamos ser portadores dessas boas novas. Tem muita coisa boa para acontecer, e o seu futuro de sucesso, o futuro dessa igreja está começando hoje, querido, porque você está pegando essa visão e essa palavra para uma nova estação. Você pode fechar os seus olhos comigo no seu lugar? Eu quero te dar uma oportunidade de fazer uma oração, querido. Eu gosto disso. Eu gosto quando nós temos a oportunidade de usar a nossa voz e nos comprometemos com Deus. Eu queria que você tivesse essa oportunidade. E diga para Deus que você entendeu o que Ele está falando ao seu coração hoje. Diga para Deus: Pai, a partir de hoje a minha vida toma um novo rumo. Diga: a partir de hoje, Pai, eu não vou mais ser só um religioso, porque o religioso ele cansa, a religiosidade é pesada. A religiosidade é aquilo que impede a árvore de frutificar. Diga para Ele: Pai, a partir de hoje eu me levanto como um cristão genuíno. Eu não vou ter apenas cara daquele que crê, nem uma confissão ou um estilo de vida onde eu penso para parecer. Eu simplesmente vou viver trazendo para o lado de fora aquilo que existe dentro, Pai. Agir como cristão vai ser consequência de um coração cristão. Pai, no nome de Jesus, que eu oro juntamente com os meus irmãos nessa noite. E Pai, eu sei que no processo de crescimento e acertos da nossa vida, nós precisamos contar sempre com essa graça, que a Tua palavra diz que está disponível. E eu oro, Pai, para que, como se o Senhor estivesse pegando na mão, Pai, de cada pessoa nessa noite,